Boa noite, pessoal. Começa agora mais um Leonardo Estopa às 22h30. Eu gostaria de agradecer a vocês que já estão chegando por aí e gostaria de pedir uma ajuda para vocês darem um retorno, se está tudo bem com o som, se está tudo bem com a imagem, porque aos poucos a gente está ajustando novos recursos técnicos aqui nesse sistema de transmissão aqui do canal Leonardo Estopa pelo YouTube. Eu gostaria de lembrar você que está chegando aí pelo Facebook, que é muito importante você compartilhar essa publicação para a gente aumentar o alcance. E depois que você compartilhar essa publicação, eu gostaria que você viesse para participar com a gente aqui no YouTube, onde com certeza a interação vai ser bem melhor. Esse programa está sendo transmitido pelo Brasil 247 no YouTube, pelo Leonardo Estopa no YouTube, Brasil 247, Leonardo Estopa e Dilma Resistente no Facebook. É muito importante a gente conseguir aumentar o tamanho dos canais no YouTube. Então, se você puder convidar amigos, se você estiver assistindo pelo Face, mas puder vir participar com a gente no YouTube, eu ficaria com certeza muito agradecido. Já vou trazer aqui as primeiras participações de hoje, colocando aqui aos poucos no lugar certinho aqui. O Clicério de Almeida, como sempre, um dos primeiros a chegar. O Clicério traz para a gente a seguinte indagação. Boa noite a todos. Léo, o PT arriscando tudo em um candidato indicado por Lula não pode ser um ato kamikaze, pois o Centrão, dia 26/7, vai estar todo alinhado com o PSDB. Bom, isso é uma coisa que já era de se esperar. A tendência do PSDB, por ser o partido que concentra o maior poder econômico e, de certa forma, concentra a maior quantidade de eleitores dessa pseudo-direita brasileira, eles se titulam centro, mas são extremamente liberais. O centro deveria conciliar os interesses dos trabalhadores com os interesses... A tosse continua. Bom, o centro deveria conciliar os interesses dos trabalhadores com os interesses dos empresários e saber conciliar também o interesse do mercado interno com o interesse do mercado internacional. Porém, esse centrão aí, que se diz centrão, é extremamente direitão, porque a ideia é deixar que o mercado internacional devore nossas indústrias e deixar que as empresas destruam os direitos dos trabalhadores. Então, o que o centrão menos tem de ideologia é a conciliação de interesses, a conciliação de públicos, a conciliação de ideologias. Esse centro está bem longe do centro, mas é uma coisa bem importante que a gente precisa trazer para o debate hoje, é exatamente o fato desse centrão ter decidido apoiar o Geraldo Alckmin. Bom, antes de entrar nos assuntos, né, a gente está acabando de chegar, vou ler mais um pouco de comentários aqui. Macavelista fala, Ciro Gomes 2018, Léo Santos, boa noite, o Lula pode ser candidato sob liminar? É o contrário, Léo Santos. O Lula, teoricamente, ele pode ser candidato. O que pode acontecer é a justiça derrubar a candidatura dele. Então vamos imaginar, no primeiro momento o Lula registra a candidatura, ele não tem nada que o proíba de registrar a candidatura. Aí eles vão lutar para derrubar a candidatura. A derrubada da candidatura pode ser por liminar. Só que depois da derrubada da candidatura, ele pode ter uma decisão favorável para ele continuar sendo candidato. Essa decisão pode ser liminar. Para você entender o que pode e o que não pode ser liminar, é mais ou menos assim. O juiz recebe um processo e ele sabe que esse processo vai ser julgado efetivamente daqui 2, 3, 4 meses ou até daqui 1 ano. Porém, dentro daquela petição que foi apresentada na justiça, existe um direito muito claro de uma pessoa. Então, o juiz recebe aquele processo e antes dele julgar o mérito, ele vê, olha, está muito claro aqui que essa pessoa tem direito a isso. Como essa pessoa tem direito a isso, eu vou dar uma decisão liminar, que é uma decisão provisória até que eu possa julgar o mérito. O problema é que a liminar continua sendo decisão de juiz. E juízes no Brasil não estão muito com coragem de trabalhar do lado do povo brasileiro, não. Isso porque, ao meu ver, existe uma chantagem muito grande aí sobre essas pessoas do Poder Judiciário. Uns nem precisam ser chantageados, porque eles chegaram à conclusão que, porque eles são elites, eles precisam trabalhar pelo PSDB.
Outros decidiram que eles são tão puros e tão cristalinos e tão perfeitos que eles precisam ser Bolsonaro 2018. E o que menos tem no Poder Judiciário são pessoas do lado da esquerda. É uma coincidência muito grande. O que menos tem no Poder Judiciário são pessoas com origem humilde. Como dentro do Poder Judiciário vai ser muito difícil você ver uma pessoa que conheceu um pobre, uma pessoa que já passou fome, a não ser que seja para fazer regime, realmente é difícil que o Lula obtenha uma liminar dando para ele o direito de concorrer. Essa liminar só pode vir através da pressão do povo. Vamos lembrar que somos uma república. Numa república, todo poder emana do povo. Nós somos um Estado democrático de direito e o poder é dividido em 3 funções, mas são funções que representam o povo. Se essas funções representam o povo, essas funções não podem trabalhar para evitar que o povo tenha como exercer o direito ao voto. Então, é muito importante que a gente tenha essa noção que não existe nenhuma proibição de nós brasileiros decidirmos que Lula vai ser o presidente do Brasil. Nada tecnicamente ou teoricamente falando pode proibir o Lula de ser candidato. É lógico que se você conversar com um jurista coxinha, e olha que isso não é raro, tem muito jurista aí que acha realmente que ele precisa ser PSDB para ser feliz e para ser aceito nos círculos de juristas, com certeza eles vão falar uma coisa: lei da ficha limpa. O Lula está inabilitado por causa da lei da ficha limpa. Isso chama-se hipocrisia intelectual. Eu chamo de hipocrisia intelectual porque qualquer jurista estuda o direito constitucional. Quando ele estuda constitucional, ele aprende o princípio republicano, todo poder emana do povo, e é completamente sem nexo você imaginar que o poder emana do povo, mas uma lei vai tirar do povo, que é dono do poder, o direito de escolher o próximo presidente. Então, hoje nós estamos vivendo uma situação muito desfavorável para o nacionalismo, porque as pessoas que decidem, elas decidiram que elas precisam decidir sob a ótica da síndrome de vira-lata, o complexo de vira-lata. Nós não somos dignos de cuidar das nossas riquezas, por isso a gente precisa concordar que os Estados Unidos cuidem. Nós não somos dignos de termos estatais como a Eletrobras ou a Petrobras, então a gente tem que vender para os gringos, porque nas nossas mãos dá prejuízo, nas mãos dos gringos vai dar lucro. Esse complexo de vira-lata, infelizmente, tomou as pessoas que decidem. Então quando a gente pensa, Lula pode ser candidato sob liminar, o problema é quem vai dar essa liminar. Se uma pessoa der uma liminar, a gente tem hoje uma circunstância aí que grupos estranhos de internet, como o Grupo Frota, Grupo MBL, eles começam a espalhar o telefone dessas pessoas em grupos para essas pessoas serem ameaçadas. Se a gente tem um determinado juiz ou desembargador dando liminar para Lula, a Procuradoria-Geral da República perde o afastamento do cara. Então, tá muito difícil realmente o Lula ter liminar favorável. E aí eu pergunto para vocês, será que não é irresponsabilidade nossa deixar a bomba em cima de um juiz ou de um ministro ou de um desembargador? Que eu acho que é muito interessante, inclusive, se a gente levar em conta o que o próprio Toffoli falou, que ele não está com muitas condições de decidir as coisas conforme as próprias convicções. O que ele quis dizer é muito claro, que ele não tem a mínima condição de sozinho, sem a ajuda do povo e sem o levante popular, pautar a segunda instância, dar liminar favorável ao Lula. É exigir demais de uma pessoa, dentre todo o poder judiciário, se expor a ponto de passar aquilo que o Favreto passou. O Favreto, que exercia jurisdição naquele momento, foi extremamente escrachado por ter sido a favor do Lula. E eu gostaria, hoje eu estou sem o meu monitor aqui para acompanhar como que está a audiência, mas eu gostaria de convidar vocês de qualquer maneira para virem participar com a gente aqui pelo YouTube, Leonardo Estopa. Se você já curtiu o Leonardo Estopa aqui no YouTube, é hora de você curtir o Brasil 247 e vice-versa. Se você já curtiu o Brasil 247 aqui no YouTube, está na hora de você dar uma força para o Leonardo Estopa. Se você estiver participando pelo Facebook, eu gostaria de te convidar para vir participar com a gente aqui no YouTube. E realmente eu estou vendo que não vai ser tão fácil assim. Eu estou tentando abrir uma janela ali para eu continuar monitorando o que está acontecendo, mas eu não consigo. Mas enfim,
Pessoal, aconteceu uma coisa bem interessante sob o aspecto de Semancol hoje, que foi o acordo do Centrão, que é exatamente o que o Clicério trouxe. Eu vou falar do acordo do Centrão depois que eu ler um bocadinho de comentários aqui, né? Eu prometi isso, mas eu parei para falar sobre a questão da liminar. Maurício Guaier, que até hoje eu não sei. Ah, ele escreveu. Muito inteligente, muito obrigado, Maurício, porque isso aqui quebra as pernas de qualquer um. Maurício Guaier. Boa noite, Maurício Guaier. Vou memorizar como é que pronuncia seu nome. Sônia Panassi, boa noite. Sônia, se eu falei errado, faz igual o Maurício, manda entre parênteses como pronuncia, desculpa. Suzana Rumpel Leal, boa noite, Léo, boa noite, Suzana. Carlos Nepomuceno, Catuba, boa noite a todos. Deve ser Catuba, deve ser o nome da cidade. Merlin das Luzes, Estopa acredita que autoridades e seus familiares estejam sendo ameaçados de morte? Muito interessante. O legal é que é o seguinte, eu tento parar de comentar os comentários, mas aí vão chegando comentários interessantíssimos e eu não resisto, eu tenho que comentar. Olha, Merlin das Luzes, eu particularmente, se eu tivesse que participar de um bolão sobre esse assunto, eu apostaria que sim. As autoridades brasileiras não estariam tão acovardadas se elas não estivessem sendo ameaçadas. Lógico que essas ameaças podem ser desde uma ameaça de morte, que é o que você citou, e eu imagino que até ameaças de morte estão rolando, mas eu tenho para mim, desde o momento em que o Maranhão cancelou o julgamento do impeachment para depois descancelar, eu tenho para mim que existe um poder muito grande de chantagem sobre essas pessoas. Vocês repararam que a única pessoa que era conhecida no meio do poder como sendo uma pessoa honesta e de difícil corrupção morreu? Eu estou falando, obviamente, do Teori. Se vocês prestarem atenção, todas as pessoas têm simplesmente se dobrado para o sistema e têm dado causa para o sistema, têm perseguido a esquerda. A única pessoa que, inclusive, a própria turma que estava macamunando o golpe, né, com o Supremo, com tudo, falou, olha, ele é muito difícil, é uma pessoa que veio do STJ, quer dizer, vou traduzir, é uma pessoa incorruptível. Eu tenho para mim que as demais pessoas possam estar sendo chantageadas por coisas que fizeram ou até mesmo por ameaça de morte a familiares, porque eles estão decidindo de uma forma muito estranha. O próprio Toffoli já falou que ele não vai poder pautar a prisão em segunda instância, quer dizer, está nas mãos do brasileiro o destino do Lula, não está nas mãos do Toffoli, ele deixou isso bem claro. Aí a gente precisa se perguntar, seriam ameaças de morte ou seriam ameaças de colocar a público determinados erros que a gente chama de dossiês? Determinadas agências foram guardando informações sobre essas autoridades para chantagear na hora certa. E não imaginem que é difícil não, gente, é muito simples, basta que essas agências gravem coisas a respeito dessas autoridades e a partir dessas gravações eles passam a ter provas para chantagear essas autoridades. E pode ser desde uma prova relacionada à corrupção até uma prova relacionada à vida pessoal, uma traição, um adultério, coisas desse tipo. Parece muito lúdico, parece muito estranho, mas eu não consigo ver outra forma de entender os episódios que estão acontecendo, esses episódios estranhos que estão acontecendo hoje. Se vocês tiverem outra dica sobre o que está acontecendo, vocês acharem que todo mundo simplesmente passou a achar melhor o Brasil ser colônia dos Estados Unidos, eu acho que é um pouco infantil pensar dessa forma. Então eu acho que a gente tem sim uma turma que está acovardada e não está acovardada à toa. Então, gostaria de convidar vocês, né, eu estou passando os comentários e aí eu venho e comento um pouquinho os comentários, mas eu gostaria de convidar vocês para participarem com a gente dessa transmissão aqui no YouTube. Gostaria de convidar vocês que estão chegando pelo Facebook para virem para cá, é onde eu leio os comentários. E hoje eu vou falar com vocês também sobre a aliança do Centrão, lógico, e as repercussões dessa aliança que decidiu por uma coisa que eu não tinha dúvida nenhuma que aconteceu, eu tenho falado há muito tempo, a campanha do golpe é o Alckmin, e eu acredito na possibilidade do Alckmin ser eleito. Não se iludam sob hipótese alguma, simplesmente porque o Alckmin tem poucos votos nas pesquisas hoje. Estrategicamente, o que vai acontecer
é que o Alckmin agora, não pelo tempo de televisão, mas pelo poder de ter vereadores, prefeitos, deputados, muitas pessoas ligadas a esses partidos que se titulam Centrão, ele tendo todas essas pessoas do lado dele, ele consegue movimentar campanha política muito grande, o que significa que hoje existe uma possibilidade não apenas do Alckmin chegar no segundo turno, uma possibilidade realmente da gente ter 4 anos de Alckmin no poder. E isso é uma coisa que as pessoas precisam prestar atenção. O pessoal estava muito preocupado em atacar o Ciro Gomes, e eu falava, gente, está todo mundo preocupado com o Ciro Gomes, ninguém está prestando atenção no que está acontecendo com o Alckmin. E o Alckmin está aí articulando, o Alckmin está passando por neutro, fazendo de conta que não tem nada a ver com tudo que deu errado, e agora deslancha aí essa versão aí de novo Temer para dar sequência ao governo que eles fazem parte, né? O governo Temer. Existe uma possibilidade muito grande que eles tentem desconectar a responsabilidade dos episódios que aconteceram no Brasil desde o golpe até hoje, que eles tentem desconectar do próprio Alckmin. É mais ou menos assim, olha, nós não temos nada a ver, nós somos o novo, nós somos Alckmin. Não, o Centrão, que hoje está apoiando o Alckmin, é exatamente o governo Temer, ou seja, Alckmin é tecnicamente o sucessor do Temer. Isso que é o mais importante que a gente precisa falar com as pessoas hoje. Então, muito obrigado a vocês pelas participações. Estão descendo aqui agora em tempo real as mensagens. Revoltas por Minuto fala, as pessoas chamam Bolsonaro de fascista. Quem é paulista sabe que o louco, psicótico e fascista se chama Alckmin. É muito difícil para explicar para as pessoas fora do Brasil o que é o Alckmin. O funcionalismo público aqui de São Paulo, tanto municipal como estadual, ele está sofrendo ataques. Eu não estou dizendo que ele está parado, o que eu estou dizendo é que ele vai sofrendo tapas do governo estadual e agora do governo municipal constantemente. Inês Maria Vitor de Brito, Léo, como fazer para o povo acordar e ir para as ruas mobilizar maciçamente? Olha, Inês, eu acho que o tanto de pessoas que já sabem o que está acontecendo, eles precisam, nesse momento, pressionar as lideranças de esquerda, né? Vamos, de uma forma aí conjunta, pressionar as lideranças de esquerda para que a gente tenha o levante popular. E agora não é tão difícil a gente ter uma união das esquerdas. E até o assunto de hoje que eu gostaria de trazer para vocês, e para isso eu peço para vocês que compartilhem, por favor, para a gente aumentar o alcance, tragam pessoas, tragam amigos para assistirem, que é o assunto, digamos que, sobre o aspecto técnico e sobre o aspecto estratégico, é um assunto bom para a gente. Sem Centrão, Ciro se volta ao PT e diz que o Brasil não terá paz com Lula preso. O que acontece, gente? Tecnicamente falando, e eu falo com vocês sinceramente, o que importa hoje não é ficar fazendo avaliação do disse-me-disse, do que aconteceu, das estratégias pessoais de cada um, mas o que importa hoje é assumir que nós precisamos de um levante nacionalista, e sem esse levante nacionalista a derrota é certa, porque nós já temos o levante entreguista. O que acontece? Hoje nós temos aí esse grupo, né? Deixa eu ver se eu trago para vocês. Golpe se une em torno de Geraldo Alckmin. Sob o aspecto técnico-estratégico, isso pode parecer ruim, mas isso é uma coisa que aconteceria de qualquer maneira. Então, sob o aspecto técnico-estratégico, isso eu queria... Olha que traz... O J. Camelo, chargista, traz aqui um comentário que eu vou colocar no ar para vocês. Muito obrigado pelo superchat. Ele fala, Estopa, por 2 vezes eu curti seus vídeos e no dia seguinte, quando os visitei novamente, a curtida tinha caído. Peça para o pessoal checar. Bug do YouTube. Camelo, não é o bug do YouTube, isso é intencional, tá? O que está acontecendo com os canais de esquerda no YouTube é a mesma coisa que está acontecendo com os canais de esquerda no Facebook. São curtidas que somem, são pessoas que descurtem as páginas e depois elas perguntam, você me expulsou da página? Porque de uma hora para outra apareceu lá que estava descurtido. Então, as pessoas precisam ter consciência
que tanto o YouTube quanto o Facebook, obviamente, os controles acionários dessas empresas, eles têm interesses um pouco diferentes dos interesses da esquerda. Então é natural que eles restringam o nosso acesso às pessoas. Então, ser de esquerda custa caro. E o J. Camelo, inclusive, eu sei que você é de esquerda, e eu te falo, a gente paga um preço pesado. Se você tem um canal no YouTube, você vai ter que se acostumar com isso. Quando sobem as curtidas, sobem as descurtidas, é uma coisa muito estranha. De uma hora para outra as pessoas param de receber notificação, então não se assustem. Se de uma hora para outra, tanto no Face quanto no YouTube, você surgir descurtido, fala assim, olha, eu assinei esse canal, agora esse canal está desassinado, então eu curti no Facebook, agora eu não estou... Apareceu aqui curtir, você me tirou do canal? Não. O Facebook está programado para fazer nossas páginas morrerem. O YouTube, ele realmente cria essa coisa aí de que você vai lá, você curte e depois descurte, acontecem coisas estranhas. Infelizmente, se você visitar um canal de direita uma vez, ele vai aparecer para você como recomendado para o resto da vida. O meu canal, mesmo você, se você não tem um costume muito grande, mesmo que você chegue assim, você não vai receber notificação. Então isso é uma coisa, isso é o preço que a gente paga por estar na esquerda. A gente tem que acostumar com isso. Mas, mais uma vez, J. Camelo, muito obrigado. Muito obrigado mesmo pelo Superchat. Eu lembro vocês que o Superchat é realmente a sobrevivência dos canais de esquerda, porque nós não temos o pagamento, né, que a mídia corporativa tem de receber um dinheiro desse ou daquele empresário. Então, a nossa sobrevivência é o Superchat. Por isso que eu faço questão de agradecer. Muito obrigado, Jota, pelo Superchat. Então, pessoal, eu quero voltar para esse assunto que é muito importante, sobre o que significa essa união em torno do Alckmin. Tecnicamente falando, essa união em torno do Alckmin, ela já existia desde o golpe com a Dilma. Por quê? Essa união que hoje foi oficializada para apoiar o Geraldo Alckmin é a mesma união que a gente tem em torno do Temer. A diferença é o seguinte, não há como reeleger o Temer. Isso é uma coisa que todo mundo concorda. O Temer foi utilizado como aquilo que a gente chama de boi de piranha para fazer todas as pautas completamente ruins para o trabalhador brasileiro, para que os políticos com uma carreira política maior não tenham que se sujar. Digamos que o Temer está vivendo hoje o fim dele na política, talvez ele até não se candidate mais, então por isso ele assumiu a responsabilidade de colocar essas pautas impopulares, como o fim dos direitos trabalhistas, tentar vender absolutamente tudo. Ele está tendo dificuldade de vender algumas coisas, mas tentar vender absolutamente tudo. E o mais importante que as pessoas precisam entender a respeito desse desespero do Temer de vender tudo e esse trabalho que o Temer está fazendo, é que ele não fez isso sozinho. Então as pessoas precisam entender e as pessoas precisam realmente consolidar que o governo Temer hoje se une em torno do Temer que existia por detrás do Temer, que é o Geraldo Alckmin. As pessoas precisam entender que por trás das decisões, por trás de um grande homem, existe sempre uma grande mulher. Por trás de um fantoche, existe sempre um PSDB e um controlador como esse Geraldo Alckmin. Então, o que a gente tem vivido no Brasil há muito tempo é um controle indireto do PSDB, porque eles não têm a presidência da República, mas eles têm controle sobre o Temer. Hoje eles se unem efetivamente em torno do Geraldo Alckmin. Eu vou falar com vocês, algumas pessoas se assustam com essa união e imaginam que foi criado aí um time muito poderoso e imbatível, principalmente aqueles que calculam o tempo de televisão. As pessoas costumam pensar coisa do tipo, olha, o tempo de televisão que eles vão ter é muito grande, com isso eles vão conseguir vencer as eleições. Mas antes eu queria agradecer aqui rapidamente o Superchat do Bruno Leandro. Muito obrigado, Bruno, pelo Superchat. O Superchat que é muito importante para o crescimento dos canais. E o Superchat é, sem dúvidas, uma demonstração de apoio. Ele fala parabéns pelo seu trabalho, Léo, #Ciro12. Muito obrigado mesmo, Bruno Leandro. E inclusive o que eu vou falar com vocês tem muito a ver com Ciro e isso traz para mim expectativas interessantes. A primeira coisa, essa ilusão que existe de que o tempo de televisão agora, o tempo do Alckmin vai ser maior e por isso ele estaria numa condição aí de um time invencível, o time do Centrão, vocês não precisam ter tanto medo disso. Porque o Alckmin já tem todo o tempo de televisão e mesmo assim eles não conseguiram até hoje levantar. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, os canais de televisão
ainda fora da campanha política, eles só falam mal do PT e só falam coisas insignificantes dos outros partidos. O PSDB, por exemplo. Olha, o Alckmin acaba de ser processado porque pintou o cabelo. Ou coisa do tipo, Geraldo Alckmin foi acusado de trupicar na rua. E na hora que vão falar do PT, eles fazem aquele dossiê. Isso porque eles querem criar uma ideia de imparcialidade e dizer que eles estão falando a mesma quantidade de um candidato e do outro. Mas é mentira. Eles falam coisas, eles criam fake news, criam a impressão de que o PT estaria envolvido em bilhões de casos de corrupção. Na hora que eles vão falar do PSDB, eles falam de problemas insignificantes do PSDB e utilizam termos que a população não entende. Então, quando eles vão falar do PT, eles falam de uma forma muito didática. Quando eles vão falar do PSDB, eles falam de uma forma que as pessoas perdem a paciência, saem da frente da televisão para não ouvir as notícias. Então, as estatísticas vão fazer o cálculo de quanto tempo foi dedicado pela Globo para o PT e para o PSDB, eles chegam em números bem semelhantes, o que dá uma impressão de imparcialidade. Mas essa imparcialidade não existe, porque a mensagem não foi a mesma. A mensagem que eles usam para falar mal do PSDB é uma mensagem que alcança talvez 10% da população. Quando eles vão falar mal do PT, eles criam infográficos, eles fazem todo um trabalho para que a população realmente entenda o que eles querem que a população entenda. Então, não é muito medo o fato de agora a coligação golpe ter mais tempo de televisão com essa união em torno do Alckmin. Não era de se esperar coisa diferente disso, eu já falava que o Alckmin seria o sucessor do Temer, mas a gente precisa admitir que esse evento traz coisas boas. A primeira delas é que na hora que o inimigo cresce demais, os aventureiros começam a ficar com medo de enfrentar o inimigo. E quando eu falo os aventureiros, eu estou falando das pessoas do nosso time. O que eu quero dizer é que até então estavam todos dispersos, né? Eu imagino que agora existe aí uma possibilidade de frente ampla de esquerda. Isso porque hoje, gente, deixar o ego acima de um interesse comum, o que eu quero dizer é tentar ser candidato a presidente para combater um Geraldo Alckmin, que tem não apenas mais tempo de televisão, isso eles já têm de qualquer maneira, mas agora eles passam a ter vereadores, deputados, prefeitos espalhados por todo o Brasil para fazerem campanha durante a campanha política. Agora eles têm toda uma estrutura financeira, logística, política e estratégica. Combater esse cara, entrando de peito aberto para combater eles nos debates, é uma coisa que a gente precisa admitir que é praticamente um suicídio eleitoral. Hoje eu já vejo a possibilidade da desistência do Bolsonaro, porque todos os partidos que o Bolsonaro estava tentando fazer coligação foram para o Alckmin. Então existe aí a possibilidade de desistência do Bolsonaro. Até onde sei, o Bolsonaro vai ter 8 segundos de televisão, o que é bom, sinceramente. Por quê? É melhor você não falar nada e deixar as pessoas pensarem que você é idiota do que você falar e provar que você é idiota. Então, o Bolsonaro, quanto mais distante da televisão, mais ele vai criar uma expectativa de que ele seria bom, porque ele não vai ter a oportunidade de mostrar que ele é ruim. Mas enfim, deixando essa questão do Bolsonaro de lado, o que a gente precisa continuar o desenvolvimento do raciocínio estratégico é o seguinte: hoje a gente tem todos os partidos do golpe se unindo em torno do Alckmin de forma estratégica. A gente já tem a ideia de quem vai ser o governo Alckmin, ou seja, o governo Alckmin como continuidade indiscutível do governo Temer. Mas essa oficialização de coligação desses partidos é muito interessante sobre o aspecto estratégico da esquerda. Eu vou ler um superchat que acaba de chegar pelo Brasil 247, deixa eu ver se eu consigo acessar ele aqui. Lê para mim, Jennifer, porque ele não está aparecendo para mim aqui, eu não sei porquê. Muito obrigado, pessoal, quem está mandando o superchat que é lógico, muito importante para o crescimento dos canais. Eu sempre gosto de agradecer, mas esse está escondido. Anélio Araújo Silva Neto mandou um superchat, muito obrigado, Anélio. Ele acabou de aparecer aqui, deixa eu ver se eu consigo ler. O Anélio Araújo Silva Neto mandou um superchat. Eu estou tentando ajustar o tamanho da minha janela aqui para ler. O Ciro agora será vice do Lula, já que o Centrão abandonou o Ciro. Essa dupla Lula-Ciro é imbatível, Estopa. Existe a possibilidade dessa composição? Então, interessantíssimo que o colega Anélio, ele trouxe aqui uma coisa que é exatamente aquilo que eu quero falar. Veja bem, no momento,
em que a gente tem aí essa composição de que se autotitula centrão, mas é muito importante falar que eles não têm absolutamente nada de conciliação, que é a maior característica do centro. Eles têm a continuidade do governo Temer. No momento que a gente tem essa coligação, a gente tem imediatamente reações dos candidatos que foram abandonados. A gente tem um candidato que está muito grande nas pesquisas e foi abandonado, que é o Bolsonaro. O Bolsonaro agora sozinho, até com dificuldade de conseguir um vice, ele começa a ter um pouco de dificuldade dele próprio acreditar nele. O que eu quero dizer é o seguinte: hoje o Bolsonaro está dividido entre continuar recebendo o salário de deputado, que obviamente se ele se candidatar a deputado ele vai conseguir, porque é um voto de minoria, não é um voto um voto majoritário como presidente da República, ou se ele vai realmente perder 4 anos de mandato como deputado, que dá um dinheiro muito bom, principalmente se a gente considera a questão das verbas que podem ser desviadas através dos funcionários fantasma. Se ele for, com toda a sinceridade, candidato a presidente, e se acontecer aquilo que eu vou conversar com vocês hoje, que é uma coligação para imitar essa coligação que aconteceu nessa centro-direita, nesse entreguismo brasileiro, se a gente tem uma coligação de frente ampla de esquerda, obviamente o Bolsonaro já não consegue mais chegar no segundo turno. Isso porque o Bolsonaro está estagnado hoje com 15%, e essa coligação vai fazer com o Bolsonaro a mesma coisa que o Aécio Neves fez com a Marina. Vai ficar aquele fenômeno pré-campanha, falando aquela bubiçada e todo mundo achando, não, vai para o segundo turno, olha, ela tem uma cara de pessoa pobre, vamos lá, chega na hora H, o PSDB passa por cima igual um rolo compressor. Mas, nesse momento, eu queria chamar a atenção exatamente o que o colega do Superchat falou, que eu agradeço mais uma vez o Superchat. Quando eu agradeço o Superchat, eu gosto de chamar as pessoas para participarem pelo YouTube, que é onde a gente tem maior engajamento aqui. E se puderem, por favor, quem não se inscreveu ainda no canal Leonardo Estopa, se puder se inscrever, eu vou acompanhando aqui, toda hora eu estou vendo que o canal sobe. Quando o canal sobe, obviamente a gente se aproxima mais de um alcance, né, cada vez maior nas redes. Lembrando que o canal TV Brasil 247, ele passou de 120 mil inscritos hoje. Os canais de esquerda estão crescendo e eles estão crescendo exatamente por causa da ajuda de vocês que estão convidando amigos para que esses canais cresçam. Então, por favor, canal Leonardo Estopa, canal Brasil 247, vamos turbinar o alcance da esquerda na internet. Mas veja bem, vamos pensar, gente, o que acontece? A gente tinha uma tendência do Bolsonaro tentar fechar com esses partidos, e a moeda de troca do Bolsonaro é o fato dele já ter aí uma colocação até interessante na pré-candidatura. Por que as pessoas não se aliaram ao Bolsonaro, mesmo sabendo que ele tem muito na pré-candidatura? É pelo simples motivo desse muito na pré-candidatura não significar absolutamente nada. É pelo fator medo Bolsonaro. Apesar de que tem pessoas que estão empolgadas com a ideia do Bolsonaro ser presidente e sair matando todo mundo, né, a gente tem pessoas que têm medo, que não querem que as pessoas sejam mortas. Então, da mesma forma que a gente tem aí esses 14% de intenção de votos para o Bolsonaro, que são 14% da população que gostam da ideia do extermínio, dessa ideia da intolerância, existe uma possibilidade muito grande que mais de 50% da população não queira essa ideologia. Então é por isso que o Magno Malta pulou fora, é por isso que essas pessoas pularam fora da campanha Bolsonaro. O que se pergunta agora nesse momento é, será que o Bolsonaro vai pular fora da campanha Bolsonaro? Eu tenho apostado, não existiu um momento dos meus 2 anos de vídeos que eu falei que o Bolsonaro seria candidato a presidente. Eu sempre falei, o Bolsonaro é um levantador do PSDB. E eu explico para vocês por quê, mas antes eu queria agradecer, acaba de chegar um superchat do colega JT Salles. Muito obrigado, JT Salles, pelo superchat. Superchat que é muito importante para o crescimento dos canais. Eu te agradeço de coração e agradeço as pessoas que estão contribuindo. Eu recebi já algumas contribuições pelas contas bancárias que estão anunciadas. Então, se você quiser fazer uma contribuição por conta bancária, eu agradeço de coração.
é a forma que a gente tem de sobreviver e continuar fazendo esse trabalho. Afinal de contas, esse trabalho não recebe patrocínio, um oferecimento, cerveja tal, não tem nada disso aqui. Aqui o trabalho ele é feito para vocês e é sustentado exatamente por vocês, tanto compartilhando quanto participando, e quem puder dar o superchat, obviamente só quem puder. Uma pessoa já me perguntou, olha, eu não posso, mas eu gosto tanto do seu programa. Claro, fique aqui. Eu acho que a nossa ideologia é exatamente essa. Aquele que puder ajudar, ajuda, e aquele que puder ajudar, faz com que a coisa aconteça, até mesmo para aqueles que não podem ajudar. Então, vocês são bem-vindos de qualquer maneira. Mas, olha, eu estava falando com vocês sobre o motivo da campanha do Bolsonaro ser uma campanha natimorta e ele ser um levantador do PSDB. A ideologia do Bolsonaro é uma ideologia muito interessante para fazer oba-oba, mas não é uma ideologia que conseguiria fazer mais de 50% de eleitores hoje no Brasil. Se vocês prestarem atenção nas pesquisas, sem o Lula, o Bolsonaro continua perdendo de brancos e nulos, o que significa que ele jamais conseguiria a maioria da população. Muitas pessoas, na hora H, votariam contra o Bolsonaro por causa do medo Bolsonaro. Então, o extremismo dele acabou afastando ele da possibilidade de ser presidente. Ele sabe disso. A grande realidade é que ele sabe disso. Ele provavelmente está consultando especialistas e ele sabe disso. Vai ser muito difícil ele mudar agora, nesses últimos meses, o discurso, porque existe um risco muito grande. Olha, as pessoas já colocaram na cabeça que Bolsonaro é óbico, fóbico e é contra minorias e é radical e quer matar todo mundo. Eu não estou dizendo isso, mas essa é a imagem que ele passou. Esse radicalismo deu popularidade para ele, fez ele crescer bastante na internet, mas nós ainda não estamos numa circunstância em que a maioria da população teria coragem de eleger uma pessoa dessa. Então, por que o Bolsonaro continuou fazendo esse trabalho? Por que ele continuou sendo apoiado pela imprensa nesse trabalho? O Bolsonaro foi feito de massa de manobra. O Bolsonaro foi feito de massa de manobra porque quando ele achou que ele estava crescendo a campanha dele falando mal do PT, ele estava fazendo a campanha do PSDB. Isso mesmo. Hoje nós temos muitas pessoas dentro da sociedade brasileira que foram feitas de massa de manobra. Elas achavam que estavam lutando contra o PT para crescer a campanha do Bolsonaro, mas elas estavam lutando contra o PT para criar uma ideologia contra o PT, porque no final das contas, segundo turno é PT e PSDB. E eu falo isso que, tecnicamente falando, a gente já tem uma realidade em que o PSDB e o PT já partem com 30% cada um do eleitorado. Isso na real, na vida real, eles já partem com 30% do eleitorado, a briga é pelo resto. Isso, obviamente, esses números é uma suposição, mas só para vocês entenderem que já existe uma base de eleitores do PSDB, já existe uma base de eleitores do PT. Existem pessoas que têm uma ideologia mais liberal, que acham que o PSDB representa exatamente porque vai privatizar tudo. Algumas pessoas são frustradas porque não conseguiram passar em concurso público, por isso elas querem punir os concursados com a ideia da privatização. Tem esse tipo de gente no PSDB. E tem o eleitor do PT, que dentro desse eleitorado estão pessoas mais sociais, que acham que a comunidade tem que crescer junto. E, obviamente, é preciso admitir que tem pessoas que têm medo de perder as bolsas, né? Muitas pessoas votam no PT porque têm medo de perder as bolsas, mas muitas pessoas votam no PT por consciência e amor ao próximo. Olha, eu não quero que isso acabe. Por mais que eu não precise. Eu, particularmente, não tenho direito a bolsa nenhuma, nunca utilizei nenhuma bolsa, nem para estudar, mas eu não gostaria que as bolsas acabassem. Então, a gente já parte aí. Uma campanha a gente já parte com essa realidade. É segundo turno PT e PSDB de qualquer maneira, porém eles vão lutar pelos que estão em cima do muro. O resto já está decidido. Quando o Centrão se une em torno do Alckmin, automaticamente o Alckmin já compra os evangélicos. Tá? Tecnicamente falando, é preciso falar isso porque algumas pessoas pensam, nossa, o Alckmin é muito rejeitado. Não, ele pode ser rejeitado. Mas no momento em que os pastores vendem o apoio dos fiéis, e os fiéis para esses pastores são uma espécie aí de cardume que é vendido numa rede mesmo, automaticamente, quando você é candidato a presidente, quando você fecha como a igreja evangélica, você comprou o rebanho. Então o Alckmin já despenca aí, ele já sobe muito a intenção de voto. Então digamos que esse Centrão, na hora que fechar negócio com as igrejas evangélicas, ele já começa a subir o nome Alckmin. Então o Alckmin já começa a representar um perigo muito grande. E podem ter certeza que todos os presidenciáveis sabem disso, porque eles têm estrategistas. Eu não posso ser o único que sei disso no Brasil. Então, vocês podem ter certeza que eles sabem disso. E o próprio Bolsonaro, sabendo disso, que ele não vai ter dinheiro para comprar os evangélicos
vão ser comprados provavelmente por esse centrão e ele automaticamente cai, porque ele deixa de ser o candidato de Deus, né, o Messias. Então beleza, vamos continuar a parte agora que isso é a definição da campanha política. Isso é agora a realidade que a gente tem que enfrentar. Digamos que chegamos ao momento crucial, que é o momento em que realmente sabemos o que vai acontecer. Nesse momento o Bolsonaro, ele tem um dilema que ele já sabe que ele vai perder, tá? Esse momento é muito importante, que o Bolsonaro, ele já tem um semancol que ele não tem chance. No momento dessa coligação em torno do Alckmin, o Bolsonaro já é orientado, eu acho que por mais que ele seja bobo, eu acho que ele já acredita que ele não tem chance, mas agora os estrategistas, as pessoas que estão do lado dele já falam, ó, Bolsonaro, você está derrotado, não tem jeito mais. Isso porque os evangélicos a gente não vai ter grana para comprar os evangélicos e, obviamente, com 8 segundos de televisão e sem a mínima condição de ter base de aliados, você não vai conseguir chegar a mais ninguém, você estagnou. Beleza, Bolsonaro estagnou. Agora ele tem um dilema seríssimo. O dilema do Bolsonaro hoje, enquanto eu falo do Bolsonaro, eu vou deixar aqui o Alckmin aparecendo, que eu vou entrar no Ciro logo na sequência. O dilema do Bolsonaro hoje é decidir se ele vai deixar de ser deputado, porque hoje ele tem um dilema perigosíssimo. Se ele renuncia ao cargo de pré-presidente, não tem como renunciar, não é um cargo, né? Mas se ele desiste da candidatura dele para presidente da República, ele vai denunciar, ele vai decepcionar essa criançada aí que acha que ele está eleito no primeiro turno. Acreditem em mim, existem pessoas dentro do Brasil que acreditam que todas as pesquisas são falsas e que o Bolsonaro está eleito no primeiro turno. E vai ser um problema sério o Bolsonaro rodar no primeiro turno, porque essa criançada vai falar que as urnas foram fraudadas. Acreditem em mim. Eles fazem enquetes na internet. As enquetes deles são mais ou menos assim. Eles abrem uma enquete numa página deles, com a turminha deles e todo mundo vota. E votam fakes, vota criança de 8 anos, Bolsonaro vence a enquete, eles saem. Ah, Bolsonaro está eleito no primeiro turno. Eu vi uma enquete que foi muito interessante. A enquete tinha mais de 1000 votos e, tipo assim, 98% era Bolsonaro. Eles acreditam nessa enquete e podem ter certeza, se o Bolsonaro for candidato, a gente vai ter um problema sério, que essa criançada vai ficar gritando que foi fraude. E parece bobeira, mas é uma criançada aí que 10% da população. 10% dos eleitores vão ficar aí gritando, ah, foi fraude. Isso vai cair, Bolsonaro vai cair de 10% agora com a compra dos evangélicos, lógico. Porém, se o Bolsonaro quiser continuar com a teta, do jeito que ele fala, né? Se ele quiser continuar mamando na teta, ele vai ter que desistir da candidatura para presidente, candidatar para deputado, obviamente ele vence. Eu aposto nessa. Se a gente for fazer um bolão, eu vou apostar que o Bolsonaro vai desistir para ele continuar tendo acesso à teta, que ele tanto critica. Tecnicamente falando, o que a gente tem hoje? A gente tem uma projeção aí de desistência da campanha do Bolsonaro. O Bolsonaro provavelmente vai desistir, ele vai ser orientado que agora ele ficou praticamente, digamos que ele que ainda não está condenado pelo processo lá de racismo, ele está mais inelegível do que o Lula, porque ele não tem chance com os votantes. O Lula tem chance com os votantes. Mas então vamos continuar. Qual que é o próximo ponto? E agora eu queria trazer aqui, a Jennifer sinaliza para mim que acaba de chegar outro superchat. Muito obrigado. O Roscoli Neto, que acaba de mandar um superchat. Superchat que é muito importante para o crescimento dos canais. Todas as vezes que eu leio um superchat e agradeço o superchat, eu convido as pessoas que estão no Face para virem participar com a gente. Aqui no YouTube, convido as pessoas que ainda não se inscreveram para se inscreverem nos nossos canais aqui no YouTube. É muito importante que vocês ajudem a gente a crescer os canais no YouTube. Se você não for inscrito, se inscreva. Se você ainda não curtiu essa publicação, por favor, faça isso, curta a publicação, que é só dessa forma que a gente vai conseguir aumentar o alcance. E essa publicação é importante, porque ela fala exatamente quais são os próximos passos da política brasileira. Então vamos lá. Também tem a Cláudia Moraes. A Cláudia Moraes também mandou um superchat. Deixa eu achar ele aqui, ele vai chegar. No seu computador aí está chegando mais rápido que no meu aqui, Jennifer. Lula livre, Lula presidente. Muito obrigado, Cláudia Moraes. Muito obrigado, Cláudia Moraes, pelo superchat, pelo Brasil 247. Ela fala Lula livre, Lula presidente. Pessoal, se vocês quiserem participar com o superchat aqui no meu canal, tem condição de colocar no ar. Cláudia Moraes, muito obrigado. Ela fala Lula livre, Lula presidente. Olha, pessoal, então vamos pensar.
né? Tecnicamente falando. A gente tem a realidade aí de a campanha do Bolsonaro ter se tornado tecnicamente inviável, o que significa que ele vai ser orientado que não vale mais a pena. Ele vai ser orientado que insistir nisso é perder a teta. Uma teta que já dura 30 anos. Mas vamos lá. Agora a gente precisa admitir que não é só o Bolsonaro que se viu abandonado pelo centrão, que eu não considero centrão. Eu considero aí um direitão ou liberalão. O Ciro Gomes também. Eu vou ler essa matéria aqui porque eu acho muito interessante e as pessoas que gostam do Ciro entendam que eu também gosto do Ciro. Eu quero o Ciro junto nessa coligação de esquerda e eu acho que a aproximação dele da direita, ela foi frustrada, obviamente, pela direita, mas agora eu acho que todas as pessoas de esquerda acabam tendo um semancol. Esse grupo da direita é poderoso. Então, sem centrão, Ciro se volta ao PT e diz que Brasil não terá paz com Lula preso. O presidenciável Ciro Gomes, do PDT, que vinha negociando uma aliança com partidos do centrão e até de direita, decidiu dar meia volta em direção às esquerdas, em especial ao PT. O Brasil nunca será um país em paz enquanto o companheiro Luiz Inácio Lula da Silva não restaurar a sua liberdade. Eu luto por isso, disse Ciro. E também reconheceu seus erros. A questão agora é o PT, que antes dizia que Ciro não seria aceito, nem com reza brava, aceitará essa aliança. A primeira coisa que eu gostaria de falar é o seguinte: existem matérias que eu não concordo completamente com o modo que ela está escrita. Eu acho que o Ciro, hora nenhuma, se colocou contra o Lula. O que eu acho é que ele deu uma mensagem clara para o povo brasileiro, que é a mensagem que eu tenho dado todos os dias. Enquanto a gente tiver feito bobo confiando nas instituições, o Lula vai continuar preso. Então, toda vez que o Ciro falava coisa do tipo, o Lula não vai ser solto, as pessoas entendiam que ele estava lutando para o Lula ficar preso. E não é bem isso, né? Essa é a visão que eu tenho do Ciro. Mas, no momento em que, graças a Deus, Satanás para de rondar o Ciro, quer dizer, o centrão para de ficar urubuzando em volta do Ciro, eles liberam o Ciro para que o Ciro possa ficar do lado do bem, porque nós não podemos perder o Ciro, e pode ter certeza que o MBL fez o eleitor do PT brigar com o eleitor do Ciro exatamente porque eles têm muito medo disso que eu vou falar agora, que é a única forma de vencer esse grupo de poder que se formou em torno do Alckmin. E lembramos que é um grupo de poder que vai herdar os votos do Bolsonaro, é um grupo de poder que vai comprar os pastores evangélicos e é um grupo de poder que tem o apoio do futebol brasileiro. Porque o futebol brasileiro é controlado por pessoas do PSDB. O que eu estou falando com vocês agora não é do lúdico, que eu não estou conversando com vocês sobre a parte lúdica da campanha, coração, não. Eu estou falando sobre o que faz transformar intenções de votos em votos, o que faz as pessoas votarem. Dentro dessas coisas, eles têm coisas importantíssimas para mudar a opinião. Primeiro, apoio de jogador de futebol. Gente, acreditem, da mesma forma que tem pessoas no Brasil que falam que vão votar no Bolsonaro, porque o Bolsonaro fala que vai matar, fazer e acontecer, tem bobo no Brasil que vota porque um ator de televisão, tipo um Zezé de Camargo, ou até mesmo um jogador de futebol, tipo um Ronaldinho, chega e fala para votar. Vote no Aécio, eu conheço o Aécio é bom. Tem gente que vota por isso. E eles têm os jogadores de futebol. Isso porque eu não sei se existe alguma ligação entre Nike e PSDB, mas eles sempre fecham com jogadores de futebol. E eu gostaria até de dizer que, experiência própria, eu era técnico da campanha do Aécio Neves e uma pesquisa interna trouxe intenção de votos para o Anastasia como governador, uma intenção que me parecia que estava em torno aí de 6%. O Hélio Costa estava disparado na frente, porque o Hélio Costa era conhecido. Aí passam 2 dias, começam as propagandas dos times de futebol apoiando o Anastasia. Depois dos times de futebol apoiando o Anastasia já apareceu na frente do Hélio Costa. Então, entendam, isso faz diferença. Esse centrão, isso que eles estão chamando de centrão, que eu chamo de entregão, eles têm apoio dos evangélicos agora, porque eles compram de cima para baixo, eles fecham diretamente com os pastores lá do topo e automaticamente eles conseguem comprar os votos do rebanho. Eles têm o apoio de times de futebol. Deixa eu agradecer os 2 superchats que acabam de chegar aqui. Muito obrigado, Marcos Roberto Antunes. Deixa eu colocar aqui no ar.
ele fala: meu ex-chefe formado em direito vai votar no Bolsonaro. Tentei falar com ele, mas apenas percebi que ele também é racista e homofóbico. Exatamente. É a compatibilidade de ideologia. Você falou uma coisa muito importante, Marcos Roberto. É o seguinte: nós precisamos admitir que democracia, por incrível que pareça, democracia é respeitar inclusive o motivo que faz uma pessoa votar na outra. Existem muitas pessoas que vão votar no Bolsonaro exatamente porque elas são racistas. Existem pessoas que vão votar no Bolsonaro porque elas são homofóbicas. Isso é natural. Isso é democrático, com toda a sinceridade. Se uma pessoa quiser votar no Bolsonaro pela promessa do Bolsonaro de matar pobres, porque ele nunca falou do helicóptero do Perrella, ele nunca falou dos crimes do Aécio, se uma pessoa faz uma promessa, fala, eu quero votar no Bolsonaro, porque o Bolsonaro vai fazer uma complicação aí que muito pobre vai morrer, eu não gosto de pobre, isso é democrático. É esdrúxulo, é ridículo, é sem nexo, mas é democrático. O que não é democrático é tirar o Lula da campanha, tirar o Lula da eleição. Isso não é democrático. Agora, os motivos que levam o brasileiro a votar no Bolsonaro é exatamente isso que é a democracia. Se a gente chegar ao ponto em que o Brasil está tão podre que todo mundo queira votar no Bolsonaro exatamente para o Bolsonaro ter essas medidas radicais, matar, fazer acontecer, é democracia. Isso é democracia. Exatamente. Eu conheço muitas pessoas da área de direito, eu sou estudante de direito, eu falo com você. Conheço muitas pessoas da área de direito que eles têm prazer de falar que vão votar em Bolsonaro só porque Bolsonaro é contra a redistribuição de renda, ele é contra as bolsas. Só porque ele é contra as cotas. Então, pode ter certeza que ele vai ter muito voto por isso. Só que ele não consegue a maioria. Ou seja, ele não vai conseguir ser eleito por causa disso. E eu queria agradecer também, chegou um superchat aqui do Cleriston Ferreira, muito obrigado de coração, Cleriston. E o Edgar Viana fala: como pode você defender um bandido que está preso? Olha, isso é muito relativo, tá, Edgar? Vamos pensar o seguinte: se eu te falar que muitas pessoas, né, as pessoas costumam hoje, tem muita gente que fala que o nazismo é de esquerda. Pessoas como você falam que o nazismo é de esquerda. Como pode você criticar o nazismo se o nazismo era completamente legal? Na época do nazismo, o nazismo era completamente legal. Existem pessoas que são a favor da família e dos bons costumes. Essas pessoas que são a favor da família e dos bons costumes, elas falam que tem que votar no Bolsonaro porque o Bolsonaro é contra o kit gay. Como pode você ser contra o kit gay se não existe ilegalidade no kit gay? O que eu quero dizer é que o que levou Lula para a cadeia pode, de uma hora para outra, estar dentro dos seus princípios como sendo um motivo hábil para tirar ele das eleições. O meu motivo para votar no Lula é porque eu vou ser pai, é porque eu tenho muitos amigos que são pais e é muito mais importante para mim confiar em um presidente que vai dar condição de vida para os meus filhos, confiar num presidente que já fez o Brasil crescer, e eu tenho certeza que eu, por ser classe pobre, vou ser representado e meus filhos vão ter condição de estudar e vão conviver numa sociedade mais saudável e mais educada, do que simplesmente confiar que a condenação do Sérgio Moro vai me obrigar a ter Alckmin como presidente. Olha, eu penso o seguinte, com toda a sinceridade: a experiência que a gente tem com o PSDB no poder, eu particularmente, a experiência que eu tenho com o PSDB no poder foi o período Fernando Henrique. Eu via notícias que morriam 300 crianças de fome por dia. A experiência que eu tenho desse governo Temer, que é um governo PSDB, é que o Brasil está descendo ladeira abaixo na economia. Você acha que, sinceramente, se uma pessoa usar a inteligência, ela vai colocar a condenação do Sérgio Moro na frente dos próprios interesses? Eu vou te perguntar mais uma vez. Você acha mesmo, Edgar Viana, que porque o Sérgio Moro condenou o Lula, vamos pensar, eu vou preferir colocar o Alckmin na presidência para ferrar com a minha classe, porque eu sou pobre, eu vou preferir colocar o Alckmin para destruir a condição dos meus filhos estudarem, eu vou preferir colocar o Alckmin para criar uma desigualdade social gigante no Brasil, a ponto de eu não ter acesso à educação dos meus filhos e à saúde dos meus filhos, simplesmente por causa de uma condenação do Sérgio Moro? Eu vou te falar diferente.
com toda sinceridade, eu vou te perguntar uma coisa e eu gostaria que você refletisse. Eu, particularmente, não dou valor nenhum para a condenação do Sérgio Moro, isso porque, para mim, ele é um juiz completamente PSDB, inclusive um juiz que desafiou uma decisão do desembargador para manter o Lula preso, mostrou que ele é uma pessoa completamente sem condições de julgar o presidente Lula. Ele é contra, ele é inimigo pessoal do presidente Lula. Mas eu vou te perguntar uma coisa e eu queria que você refletisse. Hoje, eu particularmente, eu estou lutando para decidir quem vai ser o administrador do meu país. Vamos imaginar que você tivesse que escolher um azulejista para sua casa. Aí de uma hora para outra, você fica sabendo que o melhor azulejista que tem na cidade, que já te fez um orçamento e você sabe que vai fazer um serviço bom, ele foi envolvido nos problemas aí e foi preso. Aí você tem que escolher entre aquele azulejista que acaba de ferrar com a cozinha do seu vizinho e fazer tudo errado, ou esse azulejista que foi condenado, né, pelo juiz da cidade. Quem que você vai escolher, com toda sinceridade? Se você tiver que escolher um pedreiro para sua casa, você sabe que um cara é muito ruim de serviço, mas ele é uma bênção de pessoa, trata todo mundo muito bem. O outro é muito bom de serviço, faz um trabalho fantástico, mas correm notícias que ele bate na mãe. Quem que você vai escolher? Eu não estou aqui trabalhando moral, trabalhando consequências penais, trabalhando um moralismo retardado que, sinceramente, nenhum de nós tem condição de falar, porque nós somos proporcionais à nossa capacidade de se corromper. Eu falo que se a gente pega a corrupção de uma forma ampla, a nossa corrupção é tão grande quanto a corrupção dos políticos, que quando a gente tem a oportunidade de furar a fila do McDonald's na frente de uma criança para ensinar essa criança a ser pilantra, a gente faz isso. Então, eu não estou escolhendo a pessoa mais pura, eu estou escolhendo o melhor administrador, eu não estou escolhendo para os meus filhos, eu não estou escolhendo para o futuro do meu país uma pessoa pura, porque essa morreu há 2000 anos e pode ter certeza que ela não vai voltar para ser presidente do Brasil. Eu estou escolhendo quem tem condição de fazer melhor para o meu país. E quando eu falo condição de fazer melhor, Edgar Viana, eu te falo de uma forma muito respeitosa. Sou formado em economia, sou formado em relações internacionais, eu conheço dados, dentre eles PIB. Você pega o PIB e compara o PIB PSDB com o PIB PT. Tem um dado muito importante para mim, que sou pobre. Coeficiente Gini, que mostra a redução da desigualdade social. Compara esse coeficiente Gini, governo Fernando Henrique, que é o concorrente do Lula hoje, governo Lula. Compara. Você vai ver que durante o governo Lula e o governo Dilma, a desigualdade social desceu. Outra coisa muito importante, meus amigos, as pessoas que eu conheço, que eu tenho contato, que eu abraço, não aqueles que estão lá em templos que eu tenho que simplesmente obedecer, não, meus amigos, as pessoas comuns do meu dia a dia são trabalhadores. Então eu vou te dar uma dica, pega o índice de desemprego durante o governo Fernando Henrique e compara com a progressão do desemprego durante o governo PT. Você vai ver que em 2014 a gente teve a menor taxa de desemprego da nossa história. E aí eu vou te falar mais uma coisa, com toda sinceridade. Em 2013, o PSDB começou uma campanha para destruir a economia brasileira. Além de destruir a economia brasileira com essas campanhas de rua, os caras fizeram uma coligação dentro do Congresso Nacional para não deixar que a Dilma conseguisse governar. Eles ficaram lançando várias pautas bomba, reprovando todas as tentativas da Dilma de fazer implementações das políticas dela, ou seja, travaram o governo Dilma e com isso os caras conseguiram criar o maior desemprego da história. Você quer dizer agora que os mesmos caras que criaram o maior desemprego da história, os mesmos caras que fizeram o Brasil descer a ladeira econômica, os mesmos caras que colocaram vários amigos meus desempregados, e depois eles usaram desse poder financeiro que eles têm para condenar o Lula. São esses caras que vão controlar em quem eu vou votar, em quem eu vou apoiar? Não, meu amigo. Eu apoio o Lula sim. A sua psicologia de boteco não vai me fazer mudar de ideia. E eu apoio o Lula indiferente daquilo que a justiça disser a respeito dele. Porque eu não estou escolhendo uma pessoa pura. Eu estou escolhendo quem vai gerir o Brasil onde meus filhos vão morar. Eu estou escolhendo quem vai gerir o Brasil onde eu quero morar no futuro. Eu não quero um Brasil que as pessoas estão brigando por causa de mixaria. Eu não quero um Brasil onde as pessoas estão doentes, porque é isso que o PSDB está fazendo, tirando investimento em saúde.
Eu não quero um Brasil onde as pessoas não têm educação e por isso a gente não tem nenhum tipo de investimento internacional. Então, como pode você defender um bandido que está preso? Eu tiraria o adjetivo bandido e colocaria: como pode você escolher defender o melhor presidente da história do país, o melhor presidente da história do país que está preso? Eu acho que eu respondi. Eu queria agradecer aqui que chega mais um superchat. Posso falar rapidinho? Do Edgar Viana, ele voltou, o próprio Edgar, fala comigo. Deixa eu falar rapidinho os outros. No Brasil 247, José Carlos. Muito Costa. obrigado. O superchat do José Carlos do Brasil 247. Só um minuto mais. Anuar Checker. E também o Anuar Checker, que deu um superchat pelo Brasil 247. Uma na sua, Marcos Júnior. Marcos Júnior também deu um superchat pelo Brasil 247. Muito obrigado. Não, esse foi no seu. Ah, tá. Marcos Júnior deu um superchat no meu enquanto eu estava comunicando. Léo, qual a sua opinião da melhor junção para a esquerda vencer o grupo do golpe? Vou falar disso agora. Chava para a esquerda, quem seria? Eu vou continuar um bate-papo aqui com o Edgar Viana, porque ele mandou um superchat antes, ele complementou, parece agora. Eu critico sim o nazismo. Olha, quantas pessoas o nazismo matou? O PT teve uma presidente colocada para fora, um ex-presidente preso. Como podemos defender um partido desses? Olha, Edgar Viana, então eu acho que, lógico que a gente estava fazendo esse bate-papo aqui, eu desenvolvi um raciocínio para te explicar que a gente não defende um partido. A gente escolhe um partido que vai defender a gente. O problema sério é que o brasileiro foi conduzido a pensar que a gente tem que defender um partido. Não é bem assim. A gente tem que escolher, dentre todos os partidos, aquele que mais representa a gente. Isso porque, eu volto a te dizer, Jesus Cristo não é candidato, Edgar. O que você precisa pensar é o seguinte: quando você trabalha contra o PT, você está trabalhando a favor do concorrente direto. O seu moralismo, ele não funciona na prática. Nós precisamos ser práticos e inteligentes. No momento que você vem com todo esse moralismo, como você pode defender o PT, que tem que ser contra o PT, porque o PT roubou, o que você está fazendo é campanha para o PSDB, porque não existe a possibilidade de Jesus Cristo ser candidato, não existe a possibilidade do cargo de presidente ficar vazio. Sempre vai ter alguém ocupando o cargo de presidência. Existe uma frase bonita que as pessoas gostam de falar para falar de uma forma bonita, que é: não existe vacância no poder. Pode ter certeza que você trabalhar nesse momento contra o PT, você está trabalhando contra políticas, modelo de administração que nos representa. Somos trabalhadores, eu tenho certeza que você é trabalhador também. O modelo político do PSDB não é um modelo que nos representa. Agora, você quer perguntar para mim se eu acho que o PT merece críticas? Eu falo, claro. Você quer perguntar para mim se eu acho que existem maçãs podres dentro do PT? Dentro de todos os partidos, eu preciso admitir isso. Mas o mais importante, o mais inteligente nesse momento é admitirmos que a gente precisa trabalhar por um governo que vai fazer para a gente. Eu volto a falar, eu não estou lutando pelo direito do Lula ser candidato para ajudar o Lula, não. Eu estou lutando pelo direito do Lula ser candidato para ajudar meus filhos. Eu estou lutando pelo direito do Lula ser candidato para que meus filhos possam estudar, para que meus filhos possam conviver num país onde a educação é prioridade. E pode ter certeza, o Brasil nas mãos do PSDB, ele vai caminhar em direção ao México, que é submissão aos Estados Unidos, produção de matéria-prima, criminalidade aumentando, o poder financeiro e a criminalidade controlando o poder judiciário. Isso já está acontecendo. Então pode ter certeza que não se trata de eu defender o PT, se trata de escolher quem, quando eleito, vai defender os meus interesses. É isso que eu gostaria que você pensasse e refletisse. E eu agradeço mais uma vez pelo superchat. É interessantíssimo, né, que o Edgar, apesar de pensar diferente do Leonardo Stoppa, ele trouxe um apoio ao Leonardo Stoppa. E a ideia desse momento aqui, desse tipo de programa, né, o Léo Stoppa às 10h30, é exatamente conversar com o outro lado, porque essas informações são importantíssimas para a gente vencer a super campanha do Aécio, que é uma informação de que você não luta contra o PT sem fazer campanha para o PSDB. Não há vacância no poder, você tem que escolher, é PT ou PSDB. Ou é o que o Lula fez, esqueça, por favor,
a possibilidade de encontrar um grupo político, porque nenhum presidente governa sozinho, então esqueça, por favor, encontrar um grupo político que ninguém seja corrupto, que ninguém esteja envolvido em algum caso de corrupção. Isso é uma coisa do Brasil e esse é o motivo que a gente precisa de conscientizar as pessoas. Mas enquanto as pessoas não entenderem que a gente precisa realmente derrubar a corrupção, o que a gente precisa derrubar nesse momento é a ideologia de entregar tudo que a gente tem. Não se iluda que eles estão privatizando para acabar a corrupção, não. Eles estão fazendo a maior corrupção de todas. Por quê? A gente precisa admitir que existe um problema de corrupção de pessoas que estão dentro das empresas públicas e ficam roubando das empresas públicas. O que eles estão fazendo nesse momento é vender tudo. É mais ou menos assim. Tem uma árvore, de vez em quando uma pessoa pula o quintal, rouba algumas frutas. O que eles estão fazendo é vender a árvore. É essa visão que você tem que ter. Pode ter certeza que eles estão vendendo por 5% do valor e a diferença está ficando na Suíça. Vou te convidar a pesquisar a respeito da alternativa ao Lula, que é o Fernando Henrique. Você procura sobre a investigação, que obviamente nunca vai ser levada para frente, mas uma investigação a respeito do Fernando Henrique ter usado o papo do apagão para desviar dinheiro de turbinas de usinas termoelétricas. Então procura isso que você vai encontrar no site da Globo. Então é isso que você precisa entender e é isso que você precisa refletir. Não existe vacância no poder. Quando você luta contra o PT, você está fazendo campanha pro PSDB e isso todo mundo precisa entender. A gente não escolhe um candidato porque ele fala bonito, porque ele abre os braços para as pessoas e fala que ama. A gente escolhe um candidato que ele vai fazer coisas úteis pra gente, que vai governar para nós. Eu escolho o candidato que vai implementar políticas que vão ser boas para mim, para minha família e para os meus amigos. Volto a falar, eu não conheço nenhum banqueiro, pessoalmente, não conheço nenhum empresário do CNI, nenhum super empresário, eu conheço pessoas normais. Essas pessoas vão ser beneficiadas pelo modelo político, que era o modelo que era implementado pelo Lula. Então, Jennifer, vai trazer mais um superchat, Jennifer? Na sua, viva o dia, confiar é tudo, voltar a ser potência. Hashtag Lula livre. Edgar, colega trouxe um superchat. Muito obrigado, viva o dia. E o Johnny. Muito obrigado, Johnny. Muito obrigado, Johnny Mitvosk. E eu queria agradecer o superchat e queria falar uma coisa, Edgar, que o colega do superchat mandou. Voltar a ser potência. Exatamente por isso que eu apoio o Lula. Quando a gente é potência, não é simplesmente o orgulho de falar que somos potência. Quando o Brasil é potência, tem mais emprego. Quando o Brasil é potência, a qualidade de vida dentro do Brasil é maior, porque a gente produz coisas que têm mais valor. Aí o brasileiro pode comprar iPhone, pode comprar carro, pode comprar casa. É essa política que eu quero. Agora, vim com papinho de que, não, mas o dinheiro eu vou te falar com toda sinceridade, os argumentos, eu fico bobo como as pessoas caem nos argumentos do MBL. Não, mas o brasileiro estava comprando e a vida do brasileiro estava comprando aí porque o governo estava fazendo contas. Eu quero nem saber, companheiro, com toda sinceridade, de onde o governo está tirando o dinheiro que eu estou tendo para comprar minha casa, para comprar meu carro, para ter qualidade de vida. O que o governo está fazendo, eu não quero nem saber. Eu só quero saber da minha parte nessa brincadeira. O governo anterior me dava condição de ter casa, me dava condição de ter carro, me dava condição para os meus amigos financiarem apartamento, que vários financiaram. É isso que eu quero de volta. Agora, se o governo, o que o governo está fazendo para isso acontecer, não me interessa. Com toda sinceridade, eu quero o resultado. É isso que eu quero. E o resultado eu não vi no governo do PSDB e eu vi no governo do Lula. Então, é por isso que eu defendo essas políticas. Mas muito obrigado mesmo pela participação. Queria agradecer de coração. E é exatamente essas participações que me dão a oportunidade de conversar com o outro lado. São essas participações que me fazem fazer esse programa. Lógico que é muito importante conversar com as pessoas que pensam como a gente, mas é muito importante trazer para o nosso lado as pessoas que pensam diferente. E eu gostaria, com toda sinceridade, que você pensasse nisso. Saia dessa jaula que você foi colocado de pensar que você tem que lutar contra um partido, porque dentro desse partido algumas pessoas foram pegas com casos de corrupção. Lembre-se, se você luta contra o PT, você luta a favor do PSDB. Aí eu vou te pedir, pesquisa sobre o Paulo Preto, 115 milhões na Suíça, sabe? São os 25 milhões do Serra, são coisas que a mídia nem fala, mas porque a mídia é deles. Então é isso que é importante nesse momento. Então, a Jennifer quer falar de um outro superchat, muito obrigado. Qual é ele, Jennifer? Agradece o Sérgio de Paula. Muito obrigado, Sérgio de Paula, pelo superchat. José Carlos Costa, muito obrigado pelo superchat. Muito obrigado também, Anuar Sheker, pelo superchat.
Muito obrigado de coração. Qual Ribeiro? Lourdes Ribeiro. Muito obrigado, Lourdes Ribeiro, pelo superchat. Eu agradeço de coração. Chegou uma sessão de superchats aqui. Teve uma pergunta se você é sociólogo. Olha, o curso que eu fiz na Inglaterra, ele começa com um módulo chamado Introdução às Ciências Sociais. Nesse módulo eu aprendi que não adianta. Quem nasce pobre nunca vai ser elite, mesmo que fique rico. Quando a gente pensa em sociologia, então digamos que eu não sou graduado em sociologia, mas eu estudei bastante matérias dentro do curso de Ciências Políticas e Economia, eu estudei bastante matérias de sociologia, exatamente o pensamento sociológico que faz a gente entender que não é tão fácil assim resolver todos os problemas, simplesmente chegar e falar que vai liberar mercado, tudo resolve, não é fácil assim, a coisa é muito mais complexa. Então digamos que eu não sou graduado em sociologia, mas eu me sinto sociólogo porque eu estudei muito sobre sociologia e aprendi sobre sociologia. Eu me transformei estudando sociologia. Eu me transformei nesse momento, que eu tive até muitos conflitos pessoais, que eu pensava coisa do tipo, gente, e aquele sonho de que é só lutar para ficar rico? Não, a coisa é muito mais complexa do que parece. E digamos que essa noção de pertencença, essa noção de saber o meu lugar na sociedade e essa noção de saber quem que eu represento, ela veio exatamente do estudo desse módulo de sociologia. Foi um ano inteiro estudando sociologia para depois eu ter condição de seguir para os estudos de economia, que eu fiz uma graduação dupla, economia de um lado e ciências sociais com ênfase em relações internacionais do outro. Mas então, respondendo a pergunta, estudei bastante sociologia, faz parte desses cursos que eu fiz na Inglaterra. Léo, para furar a casta é difícil, né? Ele acaba de trazer, o El Almeida acaba de trazer exatamente um pensamento que é bem ensinado na sociologia. Gente, o Arley Braga fala, eu faço administração pública e digo que o maior medo deles é exatamente o pobre ser um ser social. Exatamente, olha, na sociologia a gente começa estudando coisas que impressionam. Quando você estuda, você tem até uma dor no coração. Um exemplo de como a origem das pessoas muda tudo, né? Nas Olimpíadas, eu esqueci o nome da atleta, que ela é de um país africano, obviamente, se é de um país africano, origem africana, ela é negra, e ela venceu. Depois que ela venceu, eles começaram a criar várias teorias que ela não seria mulher, que ela seria homem. E o maior debate nem era o fato dela ser mulher ou ser homem. Se ela fosse inglesa, esse debate teria sido trazido para a sociedade, ou seja, existe uma divisão ao redor do mundo, e da mesma forma que essa divisão ao redor do mundo, que coloca as pessoas diferentes de acordo com o lugar que elas vêm, existe uma divisão dentro da sociedade. Pode ter certeza que você não vai ser aceito num clube social simplesmente porque você ganha bem, porque você conseguiu comprar uma cota daquele clube social. Eu vou inclusive falar uma experiência pessoal. Eu estou tendo um problema aqui nesse condomínio que eu moro hoje, que é um condomínio classe média. Eu estou tendo um problema porque eles querem me proibir de usar o meu piano até às 10 horas. Até aí tudo bem. Mas a forma deles de me agredir, porque quando eu fui conversar com a síndica, eu falei, olha, eu conheço as leis municipais que me dão o direito de fazer isso. Como se não bastasse, eu tenho um medidor de impacto acústico e eu já medi que eu estou dentro das posturas municipais. Aí a forma dela me atacar foi me chamar de favelado. Isso parece simplesmente uma agressão, né? Quando a gente pensa, não, chamou de favelado, faz parte. Não, é porque você não vai ser aceito em um determinado contexto social se você não nasceu naquele contexto social. Eu sou de origem pobre, o que significa que indiferente de eu ganhar um dinheirinho ou não, eu continuo sendo pobre. Eu não vou ser aceito, por exemplo, no clube das elites. Mesmo que eu ganhe dinheiro. Eu posso servir as elites. Eu já fui convidado para eventos, para participar de eventos interessantes, porque eu tenho alcance na internet, eu posso levar esses eventos para o Brasil. Mas não porque eu sou desejado nesses eventos, o que é uma coisa completamente diferente. Ser convidado para servir e ser convidado para fazer parte. Então é isso que está difícil explicar para a nova classe média brasileira. O fato deles terem ganhado dinheiro e eles terem se aproximado, economicamente falando, da classe média tradicional, não faz deles classe média. E agora, gente, para evitar que eu não entre no assunto principal da noite, eu queria agradecer mais uma vez vocês
nós desviamos um pouquinho para falar sobre essas questões sociais e a questão do porquê, ainda que o Moro diga que o Lula é um condenado, eu continuo apoiando o Lula. Eu vou entrar aqui e vou falar com vocês sobre a questão da possibilidade agora da gente ter uma frente de esquerda. Helena Lopes manda um superchat, ela fala: Léo, você sabe como está a previsão de votos brancos e nulos? A última pesquisa que eu vi, eu acho que tem pesquisa, inclusive, tem uma pesquisa aqui que coloca que o candidato indicado por Lula teria de 20% a 32%. Deixa eu ver se eu consigo ver essa pesquisa aqui para ver se eu consigo te responder a respeito de brancos e nulos. Olha, eu não tenho, dessa última pesquisa eu não tenho, tá? Eu vou colocar para vocês, já que você falou de pesquisa, eu vou combinar rapidinho. Helena Lopes, muito obrigado mais uma vez pelo superchat, ela manda o superchat 13, que é o superchat Lula Livre. Só para comentar, tá, gente, o que acontece? Dentro do campo progressista, do campo nacionalista, o Lula está, segundo pesquisas, com poder de transferência de votos. Segundo a pesquisa da Vox Populi, o Lula teria condição de colocar o seu indicado com 20% a 32%. Uma pesquisa já tinha perguntado a respeito de se o Haddad fosse indicado por Lula, o Haddad subiu de 2% para 12%, e agora essa nova pesquisa mostra que o Lula teria um poder de transferência de votos. Só respondendo a Helena. Agora, a questão dos brancos e nulos, Helena, quando eles colocam a eleição sem Lula, me parece que eles juntos estão dando coisa de 40%, estão na frente do Bolsonaro. Brancos e nulos estão na frente do Bolsonaro, por exemplo, que seria o primeiro, depois, numa inabilitação do Lula hoje, sem o Lula indicar ninguém, o Bolsonaro apareceria na frente, mas perdendo de brancos e nulos, o que significa que na hora H as pessoas, para evitarem a possibilidade do Bolsonaro ser eleito, elas votariam naquele que estivesse depois do Bolsonaro, só para o Bolsonaro perder. E eu queria conversar com vocês sobre essa questão do Ciro, né, que é o assunto que acabou ficando para o final, mas eu acho que é um assunto muito importante, porque muitas pessoas que assistem minhas lives, assim como eu, sonham com a possibilidade de a gente ter uma frente ampla de esquerda, até porque a gente quer os bons juntos, a gente quer as pessoas com a mesma ideologia jogando no mesmo time. Desde criança, eu vou contar para vocês os episódios aqui da minha infância. Um dos maiores sonhos que eu tinha, não era sonho, um dos episódios que eu mais gostava do He-Man, era aquele episódio em que ele mudava de reino, chegava no reino da She-Ra, que é a irmã dele, né, de outro reino, e eles lutavam juntos. Então quem é mais quase quarentão vai lembrar dessa história. O He-Man, ele lutava lá em, acho que é Grayskull, né? E a She-Ra lutava em outro lugar, eles sempre ganhavam, né? Porque esses heróis aí dos gibis nunca perdem. Mas quando o bicho pegava, quando eles precisavam de destruir o inimigo maior, eles se uniam. E o que eu achava mais interessante é que eu torcia para que tivessem episódios em que a She-Ra e o He-Man estivessem juntos lutando contra o mal. E eu acho que a gente acaba carregando essa carga de querer a equipe junta, e é por isso que hoje fica tanta briga aqui embaixo, pedindo para que eles lá da estratégia façam uma coligação. Só que hoje a questão da coligação já não é mais uma questão de ego. A questão da coligação já se torna uma questão estratégica de sobrevivência. Isso porque eles conseguiram fazer um gigante no entreguismo, e esse gigante tem poder econômico, esse gigante tem poder de compra eu já falei, né, dos times de futebol, e esse gigante tem um poder de compra também de evangélicos. E esse poder de compra de evangélicos, ele é muito interessante sob o aspecto de comprar todo um rebanho de uma vez, simplesmente pagando um pastor. Então, o Silas Malafaia vende uma quantidade lá de votos porque ele tem influência sobre o número de seguidores, né, de fiéis. Então ele já negocia o apoio dele, por exemplo, com o Alckmin, e ali o Alckmin já consegue crescer aquele número de fiéis ali do Silas Malafaia. E isso, estrategicamente, funciona muito bem para o PSDB. Eles sempre compram apoio dos pastores. Obviamente, muitos pastores são pastores de verdade, existe, lógico, o pastor safado, crápula, que faz esse tipo de coisa, que vende os fiéis, e existe o pastor que acredita em Deus, esse não vai vender os fiéis. Então, se você faz parte dos evangélicos que realmente acreditam em Deus, e se você não obedece à central da igreja, que vende votos, isso significa que essa mensagem não é para te agredir. Então, me desculpe. Então, se você é um evangélico que sabe que pastores fazem isso, e você não cai nessa maracutaia, me desculpe que essa mensagem não é para você. Mas eu estou falando de forma estratégica. Um pastor lá do topo, tipo um Silas Malafaia, um Marco Feliciano, eles conseguem vender o voto de
todos os fiéis, né? Todo o rebanho. Quando ele consegue vender esses votos, né? Como ele consegue vender esses votos e a tendência natural que o Bolsonaro desista, o Alckmin está gigante, sim. Não se iludam que o Alckmin está pequeno. Ele está pequeno nesse momento anterior, que não tinha coligação, que não tinha possibilidade de compra dos evangélicos e que tinha aí o sonho do Bolsonaro de ser candidato com alguma outra coligação. Agora a tendência é o Bolsonaro pular fora, transferir, vender os seguidores para o Alckmin e o Alckmin crescer bastante. Como, obviamente, não sou eu o único que sabe disso, tanto a estratégia do Ciro, como do Boulos, como da Manuela, como do Lula, todas essas equipes estratégicas sabem do que eu estou falando, a tendência natural agora é a gente ter uma aproximação. E essa aproximação pode sim resultar numa frente ampla de esquerda. E essa frente ampla de esquerda, eu acho que seria muito interessante que fosse uma frente Lula-Ciro, até porque, tecnicamente falando, se agora eles se aproximam nesse momento, eles já vão baquear o sistema. E se o sistema, ainda que baqueado, tentar desafiar a frente ampla de esquerda, a tendência natural é que o sucessor do Lula já seria automaticamente o Ciro, o que significa que o Lula não vai ter que explicar demais para o eleitor dele que ele está passando os votos para o Ciro, mesmo depois dessa manipulação do MBL. Só o fato do Ciro fazer uma composição com o Lula já coloca o Ciro automaticamente como sucessor. Qual que são os obstáculos do que eu estou falando? Lógico que isso é o mesmo sonho de a gente ter muitos episódios de She-Ra e He-Man lutando juntos. O problema todo é que existe aí, né, os interesses pessoais. O cara que desenha She-Ra talvez não queira dividir o dinheiro do episódio com o cara que desenha He-Man. Da mesma forma, o Ciro talvez não queira ser um possível vice do Lula. Ou talvez o PT, egoisticamente, não queira colocar o Ciro como sucessor nesse momento para colocar uma pessoa do PT como sucessor, porque já não acredita mais no Levante Popular. Obviamente, a gente não tem a mínima possibilidade do Lula ser candidato sem Levante Popular. As instituições já deram um recado. Mas, se o PT não acredita no Levante Popular, pode ser que o PT saiba que ele vai ter que transferir para um sucessor os votos do Lula. E talvez o PT agora não queira colocar o Ciro como vice. Mas, tecnicamente falando, eu como um telespectador dessas decisões, o que eu falo é o seguinte: se nesse momento a gente não tem essa aproximação, que é muito importante, corre um risco desses dois candidatos serem surrados pela coligação do mal. Eu volto a falar. A coligação do mal compra pastores, automaticamente vem rebanhos. A coligação do mal fecha com times de futebol. A coligação do mal tem muito dinheiro e a coligação do mal vai comprar os votos do Bolsonaro. Essa coligação tem muito poder e para vencer um inimigo desse tamanho, obviamente, a gente precisa de uma coligação do mesmo tamanho. E existe até uma teoria bonita das relações internacionais que chama bandwagon, que é quando uma potência é muito poderosa, potências menores se unem para fazer um contrabalanço de poder. E a gente precisa admitir que nós temos uma população totalmente alienável. População que acredita que Lulinha é dono da Friboi, que Lulinha tem Ferrari de ouro, é uma população totalmente alienável. Uma população que não consegue ver interesses por detrás de campanhas, por exemplo. Igual o colega nosso que trouxe inclusive um superchat que eu agradeço, ele não consegue ver que no momento que ele está atacando o PT, ele está automaticamente fazendo campanha para o PSDB. Então muitas pessoas vão acabar fazendo campanha para o PSDB achando que estão sendo nacionalistas lutando contra a corrupção do PT. Então hoje é momento de não cair nessas armadilhas e torcer para que a gente tenha aí essa coligação que vai ser importantíssima. Deixa eu ver como é que estão aqui. Muito obrigado, Ricardo Miranda, pelo superchat. Chegou, foi pelo Brasil 247, mas não chegou aqui no meu demora a atualizar. A coligação do mal será aniquilada pela frente ampla de esquerda. Torcemos para isso, tá? O Marco Antônio, deixa eu colocar os comentários aqui no ar. Marco Antônio trouxe: a coligação do mal será aniquilada pela frente ampla da esquerda. Eu com certeza torço por isso. Union Jack 584, Celso Amorim não cativa o povo assim como o Haddad. Isso é que é importante, tá? Essa mesma coisa que o Union Jack falou a respeito do Celso Amorim,
É a mesma coisa que se aplica ao Ciro. O Celso Amorim é uma pessoa de altíssimo nível, uma pessoa incontestável, que seria fantástico na presidência, mas quem decide é o povo. Não é uma prova para ver quem é o melhor para ser presidente, quem decide é o povo. Então tem que ter esse carisma, né? Esse cativar o povo, saber realmente ganhar os votos. E hoje, sinceramente, eu acho que a melhor coisa seria o levante popular para a gente ter o Lula jogando, né? Pôr o craque para jogar. Ricardo Miranda mandou o superchat, muito obrigado, Ricardo Miranda, pelo superchat. Quem estiver assistindo pelo Face, convidar vocês para virem assistir aqui pelo YouTube, lembrando que logo após o final dessa transmissão eu vou colocar o Léo ao Quadrado de hoje, que é o programa que eu faço pelo Brasil 247 todos os dias às 5 da tarde. É um programa que fazemos o Léo Atucci e eu, o Leonardo Estopa, e a gente comentou no Léo ao Quadrado de hoje exatamente essa questão aí do Ciro ter surgido, né, como agora uma possibilidade de ser, inclusive, coligação com Lula. E acaba de chegar mais um superchat aqui, Zuleika Jorge Zen Malta Nascimento. Que corrupção do PT, a farsa do Lula, seja mais claro sobre isso. Olha, Zuleika, o que acontece é o seguinte, nós não somos obrigados a aceitar toda essa armação que foi feita contra o Lula. Eu, particularmente, não acredito que uma pessoa possa ser condenada por uma pessoa que é inimigo político. Por exemplo, o tal do zelador que deu um depoimento contra o Lula, que é o depoimento que mais falou mal do Lula e que mais foi utilizado, ele é um cara que foi candidato a vereador pelo partido oposto. Eu não acredito de forma alguma que uma condenação pode ser baseada em mentiras, como, por exemplo, a cozinha da Kitchens dentro do... Deixa eu ver se eu consigo colocar o comentário da Zuleika aqui. Ele chegou pequenininho aqui pelo Brasil 247. Eu vou tentar colocar aqui. Olha, Zuleika, eu não acredito de forma alguma que o Ministério Público possa agir de má fé e criar provas como cozinha da Kitchens, coisas que depois o MSTS foi lá e viram que não existem. Mas nós precisamos admitir que existem pessoas que acreditam nisso. Existem pessoas que acham que porque o juiz federal deu uma sentença, aquele juiz federal não tem interesse nenhum com a sentença. Tem pessoas que acham que juízes são anjos e que eles julgam conforme a lei sem ter interesse pessoal nenhum. Quando pessoas pensam dessa forma, eu prefiro responder que, olha, indiferente da farsa que foi armada para condenar o Lula, eu continuo querendo o Lula. Se o Lula tivesse sido condenado 1 bilhão de vezes, eu, por questões egoísticas, eu quero dizer, pro melhor para mim, para minha família e para os meus amigos, eu continuo querendo o Lula na presidência, porque indiferente de qualquer coisa, o governo dele foi melhor. Mas eu não acredito nessas farsas que foram armadas contra ele, né? Mas eu não acredito nessas farsas não, mas infelizmente a gente precisa admitir que nós precisamos saber conversar com as pessoas que acreditam nisso. O colega que inclusive trouxe um superchat, ele provavelmente acredita que porque o Moro deu uma decisão condenando o Lula e depois os desembargadores retificaram, essa condenação tem que ser aceita por todos. Não. Da mesma forma que eu não aceito a condenação do Lula, eu não aceito que aquele estuprador de dezenas de mulheres, aquele médico, tivesse direito de ser solto. No entanto, o mesmo Poder Judiciário que mantém o Lula preso é o Poder Judiciário que deixou o médico estuprador ser solto. Então vamos cair na real, né? Eu não sou obrigado a acreditar no Poder Judiciário, eu não acredito. A minha convicção é que, sinceramente, o Poder Judiciário tem interesses pessoais. Por detrás de todo desembargador, juiz ou ministro tem um ser humano. Por detrás de todo ser humano tem interesses pessoais. Então, quando eu converso com as pessoas que têm essa ideia de que não, o Lula é ladrão, o Moro falou que é ladrão, por isso ele é ladrão, eu converso com essas pessoas respeitando o ponto de partida delas de que porque o Moro condenou, o Lula seria culpado. E eu chamo para uma outra reflexão. Ainda que você acredite que o Lula é culpado, mesmo assim você quer o PSDB no poder? A reflexão que eu chamo é o seguinte, eu não acredito que o Lula seja culpado nesse caso do triplex, eu acho que nenhum jurista acredita nisso, eles continuam insistindo nisso, porque insistindo nisso eles acabam tendo aceitação social. Mas a pergunta que eu faço para uma pessoa que acredita na condenação do Moro é, mesmo que o Brasil vai ficar pior para você e para suas famílias, se o governo Temer continuar através do Alckmin, mesmo assim você quer que o Lula continue preso? Mesmo que a gente vai se ferrar, a gente vai perder a oportunidade de voltar a ter um crescimento econômico, foi o crescimento econômico que aconteceu durante todo o governo Lula e o primeiro governo da Dilma, mesmo assim, você quer realmente que o Lula continue preso simplesmente para poder agradar o seu ego e falar, se o Moro condenou, ele tem que ser preso. Eu parto para essa conversa para perguntar às pessoas,
para que elas raciocinem mesmo dentro das próprias convicções. Ainda que você acredite que o Lula foi condenado justamente, ainda assim você quer perder a oportunidade de ter o melhor presidente do Brasil de volta, aí eu chamo a atenção e falo, olha, por que aquela pessoa que faz o melhor trabalho de azulejista em toda a cidade e poderia te fazer uma cozinha perfeita, foi condenada por um juiz, você vai deixar de contratar ela para fazer sua cozinha para contratar aquele camarada lá que destruiu a cozinha do seu vizinho. Aquele cara que não sabe azulejar. É essa a reflexão que eu faço com as pessoas que acham mesmo, as pessoas que se iludem mesmo, de que o Lula não seria interessante como presidente, porque o Sérgio Moro condenou o Lula. Eu parto para um ponto mais raciocínio, mais cérebro, né? E eu vou ler aqui mais uns comentários que estão chegando à nossa união, todos nas ruas para pedir Lula livre. Marco Antônio, precisamos deixar as picuinhas de lado e fortalecer a esquerda com uma frente ampla. Angel Corte, tá fugindo aqui. Angel Croquete, boa noite. Teria que fazer um vídeo didático dizendo e mostrando tudo que Alckmin fez de errado até agora. Obrigada, assisto o teu programa toda noite, sou professora de Geografia e artesã, sou de Santa Catarina. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela participação. As pessoas, eu estou vendo que as pessoas continuam participando aqui. E o colega Marcelo P. dos Santos fala cangaciro, e o que eu acho muito interessante é o seguinte, as pessoas que chamam o Ciro de cangaciro são os eleitores do Bolsonaro. E o Bolsonaro, para o Bolsonaro, atitudes como falar coisas radicais, racismo, propor matar todo mundo, isso é bem-vindo. Mas o Ciro, porque o MBL falou que ele é o cangaciro, as mesmas pessoas que acham fantástica a ideia do Bolsonaro ser opressor e ser sem educação, eles criticam, às vezes, o modo do Ciro falar. E olha, às vezes, e isso talvez 0,01% do tempo, o Ciro solta umas bolsonarices. Quer dizer que você está criticando o Ciro exatamente pelos pequenos momentos que ele é igual ao Bolsonaro. Você já reparou que você não gosta do Bolsonaro, né, Marcelo? Você tem uma espécie de problema de aceitação social e você usa o Bolsonaro para tentar te servir como uma roupa para mostrar que você é o mega opressor. Olha, pessoal, eu queria agradecer de coração a participação de vocês no Léo Stoppa às 22h30 hoje. Queria convidar vocês para assinarem os canais aqui no YouTube. Queria convidar você que está no Face para ajudar a gente a crescer os canais. Queria convidar você que já é inscrito para trazer mais pessoas para se inscreverem nos nossos canais aqui no YouTube. Isso é muito importante. Se você ainda não curtiu essa publicação, eu gostaria de te pedir para curtir, porque dessa forma essa publicação vai crescer e chegar a mais pessoas. Eu queria dizer que todos os dias, após o Léo Stoppa às 22h30, eu coloco na sequência a reprise do Léo ao Quadrado, que é um programa que eu faço com o Leonardo Atucci no Brasil 247 todos os dias às 5 da tarde. Então, fiquem aí com a reprise do Léo ao Quadrado. Logo na sequência, se tiver gente assistindo, eu vou reprisar esse programa de hoje. E eu gostaria de agradecer vocês de coração. Muito obrigado e até amanhã às 5 da tarde com o Léo ao Quadrado pelo Brasil 247. Então valeu, pessoal. Até amanhã. Lula é um processo arquivado do Aécio. Você sabe que aqui também em São Paulo